CBN Explicando Direito. Oferecimento Lima e Pêgulo Advogados Associados. Visite nosso site limaepêgulo.com.br. 10h34 em Mato Grosso do Sul. Recebemos aqui no quadro Explicando Direito o doutor Henrique Lima. Ele é sócio do escritório Lima e Pêgulo Advogados Associados. Muito bom dia, doutor Henrique. Seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer a gente estar aqui para poder compartilhar a informação. O assunto de hoje é o seguro agrícola ou seguro rural. Gostaria que o senhor fizesse um panorama sobre o que é esse seguro. Pois é, Bruno. O seguro agrícola, infelizmente no Brasil, né, eu falo infelizmente porque comparando com China, com os Estados Unidos, que é bem difundido, né, nos Estados Unidos até 85% das lavouras são seguradas, né? E no Brasil a gente tem um número bem mais baixo, né? 8% para soja, em média, 10%. O que o pessoal mais usa o seguro, assim, ainda tem uma cultura um pouco de usar mais, é no trigo, né? Chega a 20%. Então a gente fala que, em média, aí no Brasil, uns 12% ainda das áreas são seguradas. E o seguro agrícola, a gente fala o seguinte, que ele faz parte do que a gente chama de seguro rural. O seguro rural abrange tudo relacionado ao agronegócio. Seguro de maquinários, né? Seguro de animais e também o seguro agrícola especificamente, que é aquele voltado para proteger especialmente mesmo a colheita, né? Aquele plantio, a lavoura, né? Das mais variadas espécies. Então, assim, proteger contra clima, contra problemas, contra perda, às vezes, na questão da quantidade, né? Da produtividade. Então, é um seguro voltado, muito importante, voltado, às vezes, ou para garantir pelo menos o custeio, caso tenha um sinistro, um problema, né? Uma geada, um granizo, um sombreamento, alguma coisa, mas também que pode alcançar um índice de produtividade que pode ser combinado com a seguradora. Em caso de sinistro, como proceder? Pois é, isso daí acontece, né? A gente tem atendido quase assim, é bem frequente esses casos, e quando o nosso cliente, o produtor, fala, doutor, aconteceu aqui, deu uma geada, choveu muito, vai dar problema, tal. A primeira coisa, não deixe, comunique a seguradora, tá? Entre em contato com ela, peça para, assim, dar entrada no sinistro. Daí, qual é o desdobramento disso? Geralmente, né, a pessoa fala com o corretor dela, ou às vezes com o gerente do banco, porque é muito comum já contratar esse seguro lá quando vai fazer o financiamento do custeio, e a seguradora manda um técnico na área para fazer a gente chama de perícia, de vistoria preliminar. Ele vai lá, vai dar uma olhada como está a área, vai olhar o stand, ele faz assim tipo assim 1 metro linear, abre um pouquinho ali na plantação, tira 1 metro, vê se colocou a quantidade correta de sementes, se tudo está de acordo, como está o solo, e vendo que realmente pode ter essa perda, eles dão continuidade ali no sinistro. E o segundo momento muito importante quando ocorre o sinistro é avisar, eles a seguradora pede 10 dias antes do início da colheita. Para quê? Para que a seguradora acompanhe. Mas nós já tivemos caso, por exemplo, que no laudo preliminar já percebeu assim, que ia perder praticamente 100%, era inviável economicamente fazer a colheita, ou às vezes até tecnicamente mesmo, às vezes nem dava para aproveitar nada, por exemplo, de uma entre-safra lá de milho, às vezes está muito arruinado, e eles falam, pode inutilizar isso daqui, né? Passa o trator por cima. Então, assim, é muito importante ter esse acompanhamento. Eu ainda recomendo, quando o produtor tem uma estrutura maior na sua fazenda, nas suas áreas, se ele tiver um técnico para acompanhar, um técnico da confiança dele acompanhar, às vezes tirar foto ali do perito da seguradora, fazendo o trabalho, alguma filmagem para registrar. Por quê? Porque às vezes vem um laudo, né? E o advogado, a gente justamente atua muito nisso. Quando vem o laudo, às vezes ruim, desfavorável para o segurado, a gente precisa impugnar ele. O que pedem é que impugne, né? A seguradora tem as regras dela lá, para a gente fazer uma defesa contra aquele laudo preliminar em 48 horas. A gente vai escrever por que não concorda com o laudo, por que está errado, com base no quê. E o técnico, muitas vezes que o produtor tem, seja um funcionário fixo, ou às vezes um parceiro, algum amigo ali da cidade,
esse técnico pode pegar e dar os elementos, né, científicos, né, para não ser o produtor falando não concordo, né? Tem que explicar o porquê. Então é muito importante. Aconteceu o sinistro, aciona a seguradora, pede para entrar, eles vão fazer laudo preliminar e depois um laudo definitivo. Doutor, o produtor pode colher sem a presença do técnico de seguradora? Olha, o ideal é que tenha, tá? O técnico lá. Eu já tive caso, por exemplo, que o produtor avisou a seguradora 10 dias antes, a seguradora não enviou porque foi um período que teve muito sinistro, por causa de geada, muito problema, e eles estavam com poucos técnicos. E o cara foi depois do prazo. A seguradora negou o pagamento do sinistro, alegando que não acompanharam, então eles não conseguiriam ter uma certeza sobre a produtividade, se estava adequada conforme o contrato de seguro ou não, e na justiça o cliente conseguiu decisão favorável. Eles falaram que a seguradora falou que não ia pagar e entrou. Inclusive, sabe, Bruno, uma coisa que os clientes perguntam, falam, doutor, mas sempre vale entrar na justiça? Depende do caso. Por quê? Tem situação que a gente faz uma defesa, vamos falar assim, uma defesa administrativa. Manda uma notificação para a seguradora, colocando nossos fundamentos. Às vezes dá certo, mas como eles já negaram, é mais comum que eles neguem de novo, né? Mas pode ser que eles deem. Então o ideal é que tenha. Já tive situação, por exemplo, Bruno, em que o cliente, né, precisava colher, era o momento certo ali para colher, e ele deixou um espaço sem fazer a colheita e que possibilitava o perito depois ir lá avaliar. É claro que eles falam, mas a gente que tem que escolher o stand onde nós vamos fazer a perícia e tal, mas ele tentou de alguma maneira preservar o direito. Porque no direito relacionado a seguro, a boa-fé é fundamental. O juiz sempre analisa assim, olha, houve alguma malícia, alguma malandragem, produtor? Não, ele agiu da maneira certa. Então, a seguradora que às vezes pisou na bola, né? Então tem que indenizar ali a perda daquela safra, né? O que o senhor poderia destacar sobre as coberturas do seguro agrícola? Olha, tudo depende, né, daquilo que foi combinado em contrato. Existe seguro que às vezes prevê apenas um evento climático, né? Porque às vezes numa região é muito improvável que tenha, por exemplo, granizo. É muito improvável que tenha granizo. Então, às vezes a pessoa não contrata. Mas o ideal é aquele mais abrangente. Contudo, hoje, o seguro agrícola ele está ficando cada vez mais moderno, cada vez mais assim, para atender o produtor. Eles chegam a ter, né, eu já vi cooperativa que usa isso, eles chegam a ter um seguro que garante apenas, né, que cobre determinado período ali do ano, onde tem o maior risco, e eles fazem o contrato. Se chover acima de tantos milímetros naquele período, a gente indeniza. E não garante todo, né, todo ali o período da colheita e da safra toda. Então, assim, é muito comum ter a cobertura para os eventos climáticos, para incêndio. Uma coisa que as pessoas falam, deu prejuízo não existe hoje ainda, pelo menos, né, ainda não tem, pode ser que tenha, não tem ainda seguro para garantir a qualidade da safra, né, a qualidade dos grãos, a qualidade do milho, da soja, mas a quantidade, isso é o mais comum, a produtividade. Certo. Doutor, qual o prazo para cobrar a seguradora em caso de negativa de pagamento da indenização? O prazo que está na lei é 1 ano. Então, mas 1 ano a partir de qual momento? Não a partir, né, da colheita, que às vezes a pessoa fala, doutor, já tem mais de 1 ano que eu colhi. Não, é a partir do momento em que o segurado recebe da seguradora a informação que ela não vai pagar. Quando ela recebe, a gente chama na justiça de indeferimento. Quando a seguradora fala, não vou pagar por tal motivo, é que começa com tal prazo. E nós já tivemos situação em que o segurado não recebeu essa resposta. A seguradora até alegou que tinha feito, mas não conseguiu provar que de fato o segurado recebeu o indeferimento, então o prazo não tinha passado, né? Não tinha corrido. E porque cabe à seguradora provar quando foi a ciência, né, do segurado, no caso do indeferimento. Então, indeferiu, negou 1 ano para entrar com o processo na justiça. Certo, então, eu quero aqui, doutor Henrique, agradecer a sua participação. Doutor Henrique Lima, ele é sócio do escritório Lima e Pêgulo Advogados Associados. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Bruno. Vou fazer um convite aqui para as pessoas, se puderem
entrar no nosso site do escritório, limaipegolo.com.br, e nós temos também um site específico, que é nosso também, chamado contraseguradora.com.br, porque a gente atua muito contra as seguradoras, né? Ainda bem que eles ainda seguram meus carros, ainda fazem seguro de vida para mim, mas a gente, então, tem lá contraseguradora.com.br, que a gente está sempre postando as próprias decisões que a gente tem. E eu tenho artigos, a gente tem vídeos lá explicando. Então, eu convido, né, os ouvintes a acessar lá a nossa página também. Tá certo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Doutor Henrique, então, participando aqui com a gente, né, trazendo esclarecimentos dentro do CBN Explicando Direito. Eu também agradeço a sua participação, doutor. E agora a gente encerra o Jornal CBN Campo Grande para quem está acompanhando pela TVC HD, canal 13.1 em Três Lagoas, tá? Obrigada por acompanharem aqui o nosso jornal nessa quinta-feira. Vocês continuam aí com a programação local e a gente segue daqui, transmitindo para outras cidades do estado, também pela internet até às 11 da manhã. Bom dia, até amanhã.